O TV Jornal Primeira Edição está no ar, mais um mês começando e o nosso desejo é que seja melhor, de boas notícias. Uma boa tarde para você e muito obrigada pela companhia nesta segunda-feira, dia 1º de junho. E vamos então aos assuntos de hoje. Passo atrás. Prefeito anuncia retorno das restrições no comércio, academias e igrejas por conta do aumento de casos positivos de Covid-19 no município e região. No domingo, Votuporanga registrou a 5ª morte e mais 3 pacientes positivos com a doença. Fiscalização do uso de máscaras de proteção será mais rigorosa, inclusive com a aplicação de multas para quem descumprir a medida. Segundo a Santa Casa, 80% dos leitos de UTI estão ocupados por pacientes com coronavírus. Secretária de Saúde Márcia Reina prevê que registro de novos casos seguirá em ascensão nos próximos dias. E isolamento social é fundamental no momento para combater a doença. Esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora. O TV Jornal está no ar. Ontem à tarde, o prefeito João Dado convocou a imprensa de maneira extraordinária para anunciar novas medidas de contenção ao coronavírus que passam a ser adotadas a partir desta segunda-feira. A gente lembra que na última sexta-feira, Votuporanga estava na fase 3, que era amarela, do plano divulgado pelo governador do estado para flexibilização nos municípios e permitia o funcionamento de parte do comércio. Porém, com o aumento de casos neste domingo, o prefeito anunciou que agora estamos na fase vermelha, o que significa que apenas funcionarão nos municípios os chamados serviços essenciais. Sobre o porquê do novo decreto e o que muda então a partir de hoje, o prefeito falou com a nossa equipe. Vamos acompanhar. O novo decreto decorre de um debate técnico com médicos, com especialistas do nosso município, com a nossa secretária de saúde, todo o comitê de proteção à saúde e todo um conselho com Santa Casa, Unimed, Unifev, enfim, todos os profissionais, a coordenação da nossa emergência e urgência foram unânimes. Nós tiramos uma decisão unânime de que o município tem que dar um passinho para trás. Por quê? Porque, infelizmente, Votuporanga atende 17 municípios e houve, eu diria assim, um relaxamento, uma flexibilização nos outros municípios, o que levou a um aumento significativo de uso das nossas UTIs. Hoje nós temos 70% das UTIs utilizadas de Votuporanga, que atende 200 mil pessoas dos 17 municípios da nossa pequena micro-região. Muito bem, se essa estrutura está chegando a ser um ponto de colapso, é preciso tomar decisões antes. Essas decisões serão ampliação do distanciamento social, através e aí as atividades que estarão não permitidas. São os cultos presenciais, não serão permitidos. As atividades em academias, clubes sociais também estarão comandados como proibição. Além disso, também aquela porta aberta para os estabelecimentos pagarem, para as pessoas pagarem os estabelecimentos, também estará fechada. Estarão abertas as atividades essenciais, normalmente, que estavam anteriormente abertas e que não resultaram de flexibilizações do município de Votuporanga. Ou seja, nós temos que dar um passo atrás, nós temos que ampliar nosso distanciamento social e, além disso, nós temos que evitar flexibilizar o comércio. A reabertura do comércio seria um contrassenso e foi considerado por todos os que estiveram nessa reunião, mais de 20 pessoas, técnicos, médicos, enfermeiros, enfim, pessoas que lidam com saúde pública. Então nós estamos comandando por decreto e é importante a nossa população saber. Estamos fazendo isso, é lógico que com dor no coração,
porque nós somos também apoiadores das atividades físicas, dos comércios, da atividade econômica do município. Porém, não teve outra solução em função dos cálculos que são feitos pelo decreto estadual. Quando você faz os cálculos, Votuporanga está na faixa vermelha e não na faixa laranja. A faixa laranja permitiria flexibilização. A faixa vermelha não permite e, pelo contrário, obriga um retorno, um passinho para trás. Mas juntos, compreendam o governo e os técnicos todos que analisaram a questão, nossa secretária de Saúde, Márcia Reina, que é uma especialista na área, compreendam que nós estamos fazendo o melhor para atender a proteção da sua vida. Mais do que isso, nós pedimos o seu apoio. Os idosos não saiam das suas casas. Se tiver que sair na rua, sempre usando a proteção, a máscara facial. Essa é a marca daqui para frente nesses próximos dias. A decisão para o novo decreto, como a gente viu, levou em consideração o aumento no número de casos positivos em Votuporanga. Só no final de semana, de sexta a domingo, o município registrou 15 casos positivos, entre eles 2 óbitos. Vamos fazer agora um comparativo do dia 24 de maio ao dia 31, de domingo a domingo, em uma semana. Votuporanga registrou 28 casos positivos. De acordo com o último boletim epidemiológico, são, no total, 61 casos confirmados por Covid-19, sendo 25 curados. Em investigação são 16 pacientes e 5 óbitos registrados em Votuporanga. Durante a coletiva, o prefeito reforçou a importância de medidas de prevenção, como o uso de máscaras. Sabemos que por decretos estadual e municipal, o equipamento de proteção individual já é obrigatório em ambientes públicos, ambientes particulares de uso coletivo e nos meios de transporte. Aqui em Votuporanga, para quem não usar ao sair na rua, poderá pagar multa. O prefeito João Dado falou sobre como será a intensificação da fiscalização. A máscara é obrigatória por todos os que estiverem fora de suas residências. Ou seja, eu estou dirigindo o meu carro, eu tenho que estar de máscara. Ou seja, eu estou numa bicicleta, eu tenho que usar máscara. Eu estou caminhando na rua, eu tenho que usar máscara. Então isso vai ser importantíssimo. Nós temos que compreender que essa ampliação do distanciamento social e da proteção individual das pessoas é para proteger a vida das próprias pessoas. Em relação ao uso de máscara, o prefeito disse que a partir de hoje, fiscais estarão percorrendo as ruas e poderão multar quem não estiver usando o equipamento de proteção individual. A multa anunciada na coletiva, também varia de R$ 276 a R$ 276 mil. Também durante a coletiva de imprensa, o prefeito João Dado falou sobre o aumento de casos no município da região de Votuporanga, situação que colabora para sobrecarregar os leitos disponíveis na Santa Casa. Por conta disso, afirmou que se reunirá com os prefeitos para discutir ações de combate à Covid-19. Vamos acompanhar. Nós vamos reunir com todos os prefeitos da nossa microrregião, porque o que está impactando Votuporanga nesse momento é notadamente os casos de fora de Votuporanga, os casos importados de outros municípios, mas usam a nossa estrutura de saúde. Então nós vamos reunir os prefeitos e procurar que todos eles façam nos seus municípios a lição de casa que Votuporanga está fazendo. Gostaria de sinalizar também que nós já requeremos nessa reunião que tinha representante, a senhora Rossana Silvério, que é representante da DRS lá de Rio Preto. Nós reivindicamos que haja o aumento das UTIs, dos leitos UTIs disponibilizados pela Santa Casa. Hoje temos 10 leitos de UTI. Nós reivindicamos pelo menos 13, 14 leitos na Santa Casa. E além disso, o município está em entendimentos com o Hospital Unimed para agregar mais leitos de UTI e com isso nós temos uma capacidade melhor e maior de atender a nossa população e também estaremos numa condição mais favorável para podermos seguir para a faixa 2, para a fase 2, fase laranja, que vai nos permitir flexibilizar o nosso comércio.
A secretária municipal de saúde, Márcia Reina, também participou da entrevista coletiva e falou com a nossa equipe. Nós perguntamos sobre a atual situação de Votuporanga, agora na fase vermelha de combate à doença. Vamos acompanhar o que ela disse. O número de casos, ele aumentou na última semana. Claro que existem alguns fatores. Além do fato da gente ter sido autorizado a encaminhar números de exames para testar maior do que a gente vinha fazendo, isso, lógico, vai trazer um número maior de casos, mas o que impactou nessa decisão hoje é o fato de que a Santa Casa de Votuporanga está com 70% da sua capacidade para atender pacientes suspeitos e confirmados de Covid. Isso significa que os pacientes que vierem a ficar graves nos próximos dias podem ter dificuldades para atendimento. Visando que isso não aconteça, nós fizemos a proposta para darmos uma ampliada no isolamento, né, no caso do distanciamento social, para que evite a transmissão. Essa transmissão reduzindo, com certeza nós vamos diminuir o número de casos graves e, portanto, o hospital de Votuporanga volta a ter condições de operar dentro de um número que possa ser seguro para todos. Votuporanga é regional, portanto, o hospital da Santa Casa ela atende 17 municípios, não é só Votuporanga. Então, o aumento de casos na região também impactou agora para que essa taxa de ocupação aumentasse. A referência, tirando a Santa Casa de Votuporanga, é o hospital de base. Então, nós teríamos que começar a transferir pacientes graves, caso eles venham a aumentar, para o Hospital de Base de São José do Rio Preto. Isso também requer uma estrutura de UTI móvel. Então, pensando em assegurar a assistência para que as pessoas não tenham necessidade de chegar a precisar desse suporte da área da saúde, é que a gente está propondo que vamos ficar em casa. Muito se fala sobre o pico do coronavírus. A secretária de Saúde de Votuporanga também falou sobre isso. Nós estamos numa curva ascendente. Dependendo do como a gente se comportar quanto a esta parte do distanciamento social, é que nós vamos saber se essa curva vai subir, vai manter ou vai reduzir. Precisamos da colaboração da população, mas não é a secretaria que precisa. Todos nós precisamos de todos. O que você fizer por você, você está fazendo por todos. É preciso um esforço de muito amor nesse momento, porque o amor que eu tenho é que vai transcender os meus atos e, portanto, impactar na vida de outras pessoas. Durante a coletiva, o prefeito João Dado e a secretária municipal de saúde disseram sobre a ocupação de leitos da Santa Casa. Nós pedimos uma nota para o hospital para atualizar essa situação. Segundo a assessoria de imprensa, no momento a Santa Casa de Votuporanga está com 80% dos leitos da UTI ocupados por pacientes com Covid-19 e 60% nas alas. Na UTI, 2 pacientes são de Votuporanga, do total de 8, e os demais, os 6, então, são da região. 2 de Votuporanga, 6 da região, total de 8. Na enfermaria, 5 são votuporanguenses, são 9 no total. Em relação ao número de leitos, a Santa Casa informou que são 15 leitos de enfermaria e 10 de UTI, que são para coronavírus. E na semana passada, a Santa Casa divulgou um vídeo com o Dr. Chaldes Ferreira Júnior, que é o responsável pela rede de urgência e emergência de Votuporanga, que falou sobre a estrutura do hospital e pediu para que todos tomem as medidas de prevenção.
Pessoal, meu nome é Charles Ferreira, sou responsável da urgência e emergência da Santa Casa de Votuporanga e venho aqui passar a situação do Covid-19. Relembrando que nós estamos com uma estrutura totalmente diferenciada por Covid, onde criamos uma unidade de pronto atendimento, um pronto-socorro respiratório, temos uma ala com 15 leitos e uma UTI com 10 leitos. Temos respirador para todos os leitos. E o que preocupa nesse momento? É um momento de muita atenção, de muita ajuda por parte da população, devido à necessidade da gente continuar nos cuidando, ficando em casa quem puder e dentro da flexibilização, quem for para as ruas, quem for trabalhar, manter as precauções. É um momento que vai depender de cada um de nós. Os casos estão aumentando, isso é natural. Lembrando que nós respondemos para uma região de 200 mil habitantes. Conto muito com a ajuda de todos vocês. É um momento de atenção de cada um de nós. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, vamos poder trabalhar em paralelo à economia, colocar a economia para funcionar, mas de forma responsável. Essa flexibilização tem que ser de forma responsável. Nós não podemos brincar nesse momento, senão nós vamos perder tudo o que foi feito até agora. Então, vamos continuar fazendo a nossa parte. Quem puder, fique em casa. Oriente quem puder ficar em casa. E quem for trabalhar, vamos tomar todas as precauções e vamos seguir as regras mediante toda a avaliação dessa equipe multidisciplinar que vai estar acompanhando diariamente esses números. Taxa de isolamento, taxa de ocupação e velocidade de contágio do vírus no nosso município e região. Muito obrigado, fiquem com Deus. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir vamos conferir como foi o movimento no comércio de Votuporanga hoje pela manhã. E ainda vamos falar sobre a Unifev, que tomou uma série de medidas de prevenção contra o coronavírus e a proteção de seus colaboradores. Não saia daí que a gente volta já. Continuamos a falar sobre as novas medidas anunciadas pelo prefeito João Dado para restringir o funcionamento de algumas atividades com o objetivo de diminuir o avanço da Covid-19 na cidade. Igrejas, clubes, academias e lojas do comércio que estavam funcionando com apenas uma porta para recebimento de contas, terão que parar a partir de hoje, segundo o chefe do Poder Executivo. Nas primeiras horas da manhã, o novo decreto com a volta das restrições não havia sido publicado no Diário Oficial do município e, por conta disso, os estabelecimentos seguiram funcionando. O repórter Danilo Arroio Martins foi conferir o movimento no centro de Votuporanga nesta segunda-feira e traz os detalhes para a gente. Danilo, boa tarde. Olá, Stephanie. Olá a todos que acompanham o TV O Jornal. Como ainda não saiu o novo decreto da Prefeitura de Votuporanga, por enquanto é grande o movimento aqui na Rua Amazonas. Como a gente pode ver, um grande número de pessoas ainda circulam pelas calçadas, como vocês podem ver nas imagens de Carlos Nunes. Então, as pessoas, a grande maioria, estão usando a máscara, mas nós já vimos pessoas passando por aqui sem o uso da máscara. Podemos ver também o grande número de veículos que continuam passando aqui pelo centro da cidade. Nesse momento, vários carros passam pela Rua Amazonas e também uma outra amostra da movimentação de pessoas aqui na Rua Amazonas é o número de carros estacionados. Muitos carros estacionados aqui no centro. Ainda temos lojas atendendo, como é o caso dessa agora, que eu vou pedir para o Carlos Nunes focar para a gente. Lojas atendendo com meia porta aberta, mas o atendimento está sendo feito do lado de fora. Temos também lojas com portas fechadas, como a gente pode ver ali mais adiante, lojas que não estão abertas nem para recebimento de contas e outras vendendo através de delivery, por exemplo. Assim como nós temos aqui do outro lado essa loja que vende óculos e relógios aqui à sua direita, Carlos. Essa loja que está autorizada, uma revenda de óculos e relógios,
aqui à minha esquerda, ela está aberta, funcionando normalmente. Um outro ponto que nós vimos também aqui na Rua Amazonas, que está bem movimentado, inclusive há filas, é uma lotérica que fica bem aqui no centro da cidade. Muitas pessoas estão procurando a lotérica. Temos também um pouquinho mais, como a gente vê, ó, filas ali na lotérica. E aqui um pouco mais à nossa direita, temos pessoas circulando, muita gente circulando pelas calçadas da Rua Amazonas. E logo ali adiante também eu estou verificando agora pessoas sentadas nos bancos e muitas pessoas, como eu já disse, circulando aqui no centro de Votuporanga. Lembrando que a partir de hoje, fiscais da prefeitura vão estar fiscalizando se as pessoas estão ou não utilizando máscaras. E essas pessoas poderão ser multadas. E é importante reforçarmos também a importância do isolamento social. Para que se evite novos casos da doença, é importante você que pode, fique em casa. Nós estamos ainda numa crescente de número de casos da Covid-19, então é importante que você utilize a sua máscara e também fique em casa. E se for sair para a rua, não se esqueça da sua máscara, utilize álcool em gel. Então nós estamos aí nessa luta também contra a Covid-19. É importante que você faça a sua parte. É com você aí no estúdio. Obrigada, Danilo. O assunto, também deve ser discutido na sessão da Câmara desta segunda-feira. Além dos pronunciamentos, estão previstos para votação 4 projetos de lei. Marcelo Koyenka apresenta a proposta para a denominação de área verde e busca homenagear Dionísio Topasso, o Tuta. Silvio Carvalho apresenta projeto para a denominação de rua Aparecida Lino Pereira. Também de denominação de rua, o vereador e presidente da Casa de Leis, Meidão, busca homenagear Valdemiro Pereira Ávila. O vereador Emerson Pereira apresenta um projeto de lei para instituir a Semana Municipal de Luta e Conscientização sobre a Depressão e Suicídio. Importante lembrar que a sessão da Câmara é transmitida ao vivo pela TV Unifev a partir das 6 horas da tarde. Não perca! E a gente fala agora sobre a Unifev. Informamos aqui no TV O Jornal que a instituição tem contribuído com entidades e associações na doação de álcool 70% para a higienização. Além de colaborar com a sociedade na prevenção do novo coronavírus, a Unifev tomou uma série de medidas de prevenção à proteção de seus colaboradores. O reitor da instituição conversou com a nossa equipe sobre a importância dessa iniciativa. Vamos conferir. Existe uma preocupação muito significativa a respeito disso e hoje todos os nossos colaboradores, todas as pessoas que aqui adentram necessariamente devem estar utilizando das máscaras, também o álcool em gel, com um uso bastante intenso, diversos pontos, e agora também utilizando do termômetro de testa, o termômetro digital, para aferir a temperatura de todas as pessoas que aqui trabalham e aquelas que até a Unifev venham. E lembrando que a gente permanece com o atendimento remoto, com os nossos atendentes, porque o atendimento em público ele continua absolutamente restrito, Então todos aqueles que precisarem da Unifev, procurem através dos nossos atendentes, pelo telefone, pelo atendimento online, que a gente tem o maior prazer de atender, mas que as pessoas façam isso de uma maneira remota. E o arquiteto Jorge Augusto Seba deixará a Secretaria Municipal de Planejamento da Prefeitura de Votuporanga. O decreto com a exoneração foi publicado na edição de segunda-feira no Diário Oficial Eletrônico do município. Segundo o texto, a saída ocorreu após pedido de Jorge Seba, que foi acatado pelo prefeito João Dado, e passa a valer a partir da próxima quarta-feira, dia 3 de junho. Fica designada para responder pelo expediente da Secretaria Municipal de Planejamento a servidora pública municipal Tássia Gélio. Vamos agora à previsão do tempo. Nesta segunda-feira, o tempo ainda fica firme na maioria das áreas, com predomínio de sol e temperaturas em elevação no decorrer do dia. Mas, por causa da aproximação de uma frente fria,
ocorrem rajadas moderadas de vento e à noite o céu deve começar a encher de nuvens, isso segundo o portal Climatempo. Hoje em Valentim Gentil as temperaturas ficam entre 14 e 28 graus, em Álvares Florência a mínima para hoje é de 14, a máxima de 29 graus e aqui em Votuporanga os termômetros registram mínima de 13 e a máxima de 30 graus. Atenção para a umidade do ar que está baixa, porém pode melhorar a partir de amanhã, porque, segundo o portal Climatempo, uma frente fria avança pelo estado e espalha áreas de instabilidade por todas as regiões. Não há expectativa para grandes tempestades, mas o dia poderá ser marcado por céu nublado e chuva em algumas regiões. E olha, na última sexta-feira, a TV Unifev, Rádio TV Unifev, deu início ao projeto Rádio TV Unifev nas lives. O grupo Os Partideiros fizeram um verdadeiro show, ao vivo, pela TV Unifev, pelo YouTube da TV Unifev e também pelas redes sociais. Inclusive, a gente está acompanhando aí algumas imagens desse projeto, reforçando que teve início na última segunda-feira. Mas nesta sexta-feira você já pode se programar, porque a partir das 7 da noite tem Velhos Deu Ar. Você pode fazer também a sua doação, então se programe. Além de entretenimento, você também pode ajudar entidades aqui de Votuporanga, como a Santa Casa. Então participe, próxima sexta-feira, a partir das 7 da noite, Velhos Deu Ar aqui na telinha da TV Unifev. E se você não se inscreveu ainda no nosso YouTube, é só procurar youtube.com/TV Unifev 2 para acompanhar pela internet esses shows, essas lives. Combinado? Então, próxima sexta-feira, às 7 da noite. Eu sou o samba, sou natural aqui do Rio de Janeiro. E antes de encerrar o TV O Jornal, uma informação importante. O prefeito João Dado publicou no final da manhã de hoje o decreto que prorroga a quarentena até 15 de junho e obriga ao fechamento de várias atividades aqui em Votuporanga. É o decreto número 12.285 de 1º de junho. Vou ler aqui para vocês. Então, estão suspensas as atividades em piscinas, academias, estúdios de pilates, personal training e centros de treinamentos, nos clubes sociais e também equipamentos esportivos públicos e privados. Atividades suspensas também nos templos de qualquer culto ou doutrina, inclusive de religiões de matrizes africanas, de forma presencial, permitindo-se apenas a realização na forma online e as ações para sua filmagem. Também estão suspensos os atendimentos presenciais exclusivamente para recebimento de pagamentos no comércio não essencial, comércio de veículos novos e usados, salões de beleza, barbearias, esmaltarias e clínicas de estética. Estão suspensos também os serviços de mototáxi, executando-se as de entrega, excetuando-se, de entregas delivery. A Prefeitura também define que passa a ser proibido o acesso às residências de forma generalizada por pessoas que não sejam profissionais da saúde, inclusive em arrastões e multirões, permitindo-se a coleta de produtos em locais determinados que deverão ser manipulados e higienizados de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde. Também estão suspensas, também não estão permitidas reuniões e eventos ou quaisquer atividades que gerem aglomeração de pessoas, exceto aquelas realizadas pelo poder público. Fica reafirmada a obrigatoriedade do uso de máscara facial em todas as atividades externas às residências, sob pena de imposição de multa, como a gente já até informou aqui no TV O Jornal. Fica suspenso também o consumo local e no entorno de bares, espetarias, sorveterias, restaurantes, lanchonetes, padarias, rotisserias, lojas de conveniência, pizzarias, casas de frango, supermercados e assemelhados, sem prejuízo dos serviços de entrega, delivery e drive-thru, admitindo então o atendimento presencial ao público. Todas essas atividades que a gente acabou de falar estão suspensas então de acordo
com o decreto. Durante a coletiva de ontem também, é até importante a gente reforçar que se acaso você vê alguma aglomeração, você pode denunciar. O telefone é o 0800 771 8070. Você liga, denuncia, é o telefone disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde, 24 horas e reforçando ligação gratuita. Então já saiu o decreto que restringe aí, né, os atendimentos no comércio, enfim, igrejas. Decreto publicado no site de Votuporanga que você também, da Prefeitura, que você também tem acesso, é só acessar votuporanga.sp.gov.br. Por hoje é só, o TV O Jornal fica por aqui. Para você uma excelente tarde e acompanhe logo mais às 6 da tarde a sessão da Câmara de Votuporanga. Boa tarde.